Declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do primeiro ano de mandato da 14ª legislatura da Câmara Municipal de São Martinho. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de São Martinho, iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimento a senhora vereadora, os senhores vereadores, servidores desta casa e a todos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais e pela Rádio Comunitária de São Martinho. Agradeço também a presença do secretário de Governo, Jaime Yank, a secretária de Saúde, Priscila, e a toda a sua equipe da Secretaria de Saúde. Também quero fazer um agradecimento ao senhor Dalton Marcon, ex-vereador de Tubarão, né? E também já foi gerente de saúde do município de Tubarão. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Havendo quórum, submeta a deliberação do plenário à ata da sessão anterior. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. A senhora e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que forem contra se manifestem. Aprovado. Dispensada a leitura, coloco em discussão a ata da 12ª sessão ordinária do dia 12 de abril de 2021. Em votação. A senhora e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que forem contra se manifestem. Aprovado. Então, hoje vamos dar sequência às nossas participações na Tribuna Popular. E atendendo ao nosso convite, eu gostaria de convidar a senhora Priscila Berkenbrock Círico de Alvarenga, secretária municipal de Saúde e Saneamento, para se dirigir aqui à tribuna para fazer as apresentações das atividades realizadas por sua secretaria, bem como os projetos que estão em andamento. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a presidente dessa casa, a mesa diretora, os vereadores e aos funcionários da casa. Cumprimentar também a presença do Dalton Marcon, que a Annelise já solicitou, a Patrícia Marcon, que é sua filha, também é advogada e está prestando apoio operacional na Secretaria de Saúde e Saneamento, ao secretário de Governo, senhor Jaime, e aos funcionários da Secretaria de Saúde, a Dayana e o Christian. Vou começar então pela tela que a gente já deixou aberta, ali no Data Show. Então, consegue ver, Felipe, ali que apresentou?
Isso, obrigada. O município de São Martinho, ele vem implantando a Central de Regulação Municipal. O que seria a Central de Regulação? É a porta de entrada do usuário no Sistema Municipal de Saúde, é a estratégia de saúde da família e atenção primária em saúde e o centro de saúde na área de sua abrangência, sendo responsável pela ordenação do acesso aos serviços especializados, tendo o SISREG, que é um sistema estadual, como ferramenta para o gerenciamento de suas cotas, organização das suas listas de esperas, bem como do agendamento das consultas e exames especializados para a garantia de acesso do usuário. O complexo regulador estadual é o coordenador do acesso aos serviços especializados de saúde, ambulatorial e hospitalar, sob gestão estadual, e as centrais de regulação ambulatoriais municipais do acesso aos serviços especializados de saúde, sob gestão municipal. De acordo com as pactuações previstas na PPI, programação pactuada e integrada em seus credenciamentos. O acesso aos serviços especializados de saúde é definido a partir da aplicação de 3 conceitos, que são rotina, prioridade e urgência. E é escolhida através do conceito que define se o acesso será disponibilizado através da regulação ou fila de espera. No entanto, caberá ao profissional regulador classificar o risco. As cores serão aplicadas no perfil regulador do SISREG. A equipe médica da central classificará o risco através de informações sobre as condições clínicas, exames complementares e diagnóstico médico. Depois, vem a procura pelo serviço que atenda às necessidades do paciente na rede do SUS. O Sistema Nacional de Regulação, SISREG, é um sistema web criado para o gerenciamento de todo o complexo regulatório, através de módulos que permitem desde inserção de oferta até a solicitação pela rede básica de consultas, exames e procedimentos na média e alta complexidade, bem como a regulação de leitos hospitalares. É um sistema gratuito fornecido pelo Ministério da Saúde. E mediante a essa necessidade de garantir a universalidade e a equidade no acesso ao SUS e diminuir os fura-filas já bem difundidos, foi desenvolvido um portal para que o cidadão catarinense tenha acesso às informações sobre a sua posição e previsão de atendimento nas listas de espera por serviços de saúde no Sistema Único de Saúde, cumprindo a Lei Estadual 17.066 de 2017 e ao Decreto Estadual número 1.168 de 2017. As pesquisas podem ser realizadas pelo documento do paciente, CPF ou Cartão Nacional do SUS, ou por Central de Regulação e Procedimento através do site lista de espera saude.sc.gov.br. As informações inseridas nas listas de esperas e listas de pacientes agendados e atendidos serão atualizados semanalmente. A ordem de agendamento e atendimento dos usuários é definida a partir do critério cronológico ou avaliação da situação clínica do paciente, visando assim atender a população catarinense de acordo com os princípios da universalidade e equidade no acesso aos serviços do SUS. Dessa forma, eventual alteração na ordem de atendimento dos pacientes sem a observância dos parâmetros acima ou, excepcionalmente, por ordem judicial, ensejará na investigação do responsável pela prática dos crimes de corrupção, artigo 317 do Código Penal, e de inserção de dados falsos no sistema de informação, artigo 313-A do Código Penal. Regulação do acesso é garantir o atendimento de todos os pacientes. Então, para complementar o que eu falei na parte da regulação, eu, como gestora municipal, tenho acesso ao perfil de secretário num BI, que é um sistema de informação e monitoramento do Ministério Público, que é esse site que a gente abriu aqui na tela para vocês. Ali a gente consegue acompanhar todos os casos que estão em listas de espera no nosso município. Então, lá, nós temos 251, né? Felipe consegue enxergar mais perto, né? 251
procedimentos em lista de espera no município hoje. Toda segunda-feira tem a atualização desse sistema BI de regulação. Isso no perfil do secretário. No perfil do Ministério Público, isso ocorre em tempo real. O que seria a Central de Regulação Municipal, que a gente vem implantando com o auxílio da Patrícia? É a gente criar essa central com um médico regulador para poder classificar os critérios de risco do paciente. A gente tem um consórcio chamado CISAMUREL, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. O CISAMUREL, ele pode sim ser usado para cobrir a fila de espera. Vou dar um exemplo prático. A vereadora Annelise está com um pedido de ultrassonografia lá na Secretaria de Saúde inserida no CISREG. Aí chega o vereador Ivo com outro pedido de ultrassonografia. A Annelise chegou primeiro, o Ivo chegou depois, a Daiane é a pessoa que insere isso na fila para a gente, através dos médicos do SUS que solicitam esses exames. Eu, como secretária de saúde, não posso definir quem é prioridade. Eu preciso de uma autoridade sanitária que desenvolva o papel enquanto aquele momento, não sendo com vínculo político, para regular a minha fila. Esse quem faz é o papel do médico regulador. A Annelise chegou primeiro. Se eu não tenho médico regulador, ou eu atendo todo mundo ou eu não atendo ninguém. Ou eu faço um zero a fila por ordem cronológica, como a própria regulação já diz, ou eu tenho um médico regulador que me classifique os fatores de risco de quem que é o paciente mais grave naquele momento, através de dados clínicos e exames complementares. Então não existe chegar lá na secretaria, porque foi o vereador que mandou, porque foi o enfermeiro que mandou, porque foi o médico que mandou, o médico disse que é prioridade. Não é o médico do município que está lá na base trabalhando, ou lá no hospital, que vai me dizer quem é a prioridade. É um médico contratado para ser regulador, para regular a fila. E isso o paciente também consegue acessar pelo perfil de lista de espera do portal do governo, certo? É tudo muito dinâmico, mas eu acredito que é fácil de entender na forma quando a gente coloca o exemplo da prática, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Cada fura-fila que acontece, o MP abre um processo para a secretária e o prefeito responder. Então, para vocês terem conhecimento a isso, o município não tem nenhum processo. Secretária, só assim, de repente, para esclarecer, isso é com qualquer procedimento da saúde, né? Qualquer procedimento de média e alta complexidade que a gente não tem no município. Inclusive, com a implantação da regulação no município, a gente vai regular as filas de espera do nosso município também. Quais são os profissionais que a gente vai regular a fila de espera? Os profissionais especializados, psicologia, nutricionista, psiquiatra, que hoje a gente já tem atendendo na atenção básica, fisioterapia. Essas filas também vão ser reguladas a nível de município. Então não tem assim, eu conheço o fulano que faz o procedimento, ele vai me encaixar. Não, só vai ser inserido através da funcionária Daiana, na Secretaria de Saúde, e o médico regulador vai classificar o critério de risco. Se não tiver classificação de critério de risco, vai seguir a ordem cronológica. Mas fulano tem 20 sessões de fisioterapia, o outro vai ter 30. Também não. Tem um teto máximo. Quando tu executa o teto máximo, volta para a fila de novo. Não tem como os municípios trabalharem se não for dessa forma. Isso é lei, né? Então, o nosso município ele vem se adequando à lei antes que exista cobranças, porque é o que é correto. Alguns dos nossos municípios vizinhos já vêm enfrentando uma cobrança do Ministério Público quanto a isso. Porque o Ministério Público é quem está visualizando o nosso sistema todos os dias. Então, toda segunda-feira, lista de espera de saúde aqui no sistema do BI e do MP, ele tem uma atualização constante em cima do que a gente já trabalhou na regulação municipal naquela semana. Ficou claro para todos os senhores? Deixa eu só continuando aqui na parte da regulação, que também já vai estar junto aqui.
secretária, até quando que esse sistema está implantado no município? Tem um prazo? Nós temos um cronograma nosso, né, de implantação. Eu falei quando eu conheci a Patrícia e eu precisava implantar o serviço, que o meu prazo era até eu sair de licença maternidade. Nós vamos concluir o prazo. Então, a gente tem que se colocar os prazos, senão a gente não cumpre, né? Então, o nosso prazo foi que fizesse isso até no máximo em junho. Então, dia 30 de junho, provavelmente estou me ausentando do município por um período de licença maternidade. E até lá a gente quer deixar tudo implantado certinho, rodando conforme manda a regulação e as leis estaduais, né? Junto com o que eu falei da regulação, eu falei que a gente tem um consórcio, o consórcio da Murel, que é o CISA-Murel. E o município determina um valor mensal que vai gastar naquele consórcio. Esse consórcio nada mais nada menos que para comprar serviços que a gente não possui no município, ou que a gente possui, mas que não é de forma abrangente para atender toda a população. Então, nesse consórcio, a gente tem alguns serviços contratuados, não todos os que existem, alguns. Uma relação dos números atendidos. Em janeiro, a gente teve 59 pacientes atendidos através do consórcio CISA-Murel. Em fevereiro, a gente conseguiu atender 89 pacientes. Em março, 107 pacientes no total. Isso no consórcio mensal que a gente tem. Ah, Priscila, por que o número não dá sempre o mesmo? Porque os procedimentos, eles variam valores. Então, tem procedimento que é mais caro, procedimento que é mais barato. Agora, a gente sofreu uma alteração nos valores pactuados no consórcio da CISA-Murel, porque os prestadores não estavam mais executando os serviços pelo preço que era pactuado. É um preço muito inferior ao valor particular, mas é um preço um pouco maior do que tabela SUS. Tabela SUS está defasada aí há anos no mercado, né? Além disso, desse consórcio do CISA-Murel, a gente realizou uns mutirões de zero a fila no município. Então, hoje eu tenho 97 pacientes atendidos em zero a fila. Eu zerei as filas de exames de imagem, de ultrassonografia, tomografia e ressonância. Claro que eu falar isso, zerei a fila, não tem ninguém na fila. A fila é uma constância. Eu zerei ontem, hoje apareceu novos casos que estão inseridos na fila. Mas os exames que estavam em tempo de aguardo, de meses e anos, a gente conseguiu zerar todos. Ainda tenho demais procedimentos para fazer, que são consultas de especialidades, que algumas a gente também tem no consórcio CISA-Murel, e conforme a gente vai tendo saldo, a gente vai zerando a fila, porque a gente ainda não tem o regulador para me definir a prioridade. Então, eu zero a fila, eu faço todo mundo, não tem prioridade. E tenho o que eu não consigo mexer nas filas estaduais, as cirurgias. São procedimentos de alto custo e que o município não tem como comprar esse serviço, porque não existe esse serviço no CISA-Murel consorciado. Problemas que eu venho enfrentando na Secretaria de Saúde desde janeiro, quando a gente assumiu, e que se permanecem até hoje ainda. A deficiência de profissional, tanto na parte médica quanto na parte de enfermagem. Então, eu venho enfrentando essa contratação de profissional médico e profissionais de enfermagem, tanto para o posto quanto para o hospital. Então, eu venho aqui falar também encarecidamente pelo nosso hospital, que é mantido aqui no município, que, por conta da Covid em todo o território nacional, a gente aumentou as nossas demandas de UTI, emergências, postos de saúde e centros de triagem. E com isso, profissionais também adoecendo, a gente esgotou a mão de obra que existia a nível nacional. Vocês podem acompanhar isso em rede nacional, em redes locais. Abrimos agora nós estamos com o 4º processo seletivo aberto para contratar um médico. Não aparece ninguém. Então, nós estamos atendendo com uma médica apenas de 30 horas, onde a doutora Sara está afastada por período de licença maternidade, né? Motivos de saúde. E eu não consegui substituí-la ainda. Então, essa, para mim, hoje é a pior de todos os problemas que a gente vem enfrentando.
A demanda que eu não consigo suprir no posto de saúde, ela cai no hospital. No hospital nós estamos com um médico apenas, o Dr. Michel. Ele não está conseguindo arrumar a mão de obra para vir substituí-lo em plantões, tanto dias de semana quanto finais de semana. Ele está ficando dia e noite. Não para de chegar paciente, com uma média de casos suspeitos de 40 a 50 pacientes ao dia nós estamos atendendo. Então, para um município do porte do nosso, uma localização geográfica retirada, que não tem tanto transporte passando, a gente tem um indicador muito alto que nos assusta. Os casos de óbitos vêm aumentando, os casos de contaminados vêm aumentando. Então, a gente pede encarecidamente que os pacientes que não tiverem a obrigatoriedade de urgência e emergência nesse momento em saúde, fiquem em suas casas. Procure o posto de saúde e o hospital em casos de extrema necessidade. Não é momento de fazer check-up, não é momento de ficar dando voltinha na praça. Quem está na linha de frente há 1 ano, para mais de 1 ano, está esgotado, está cansado, tem família, muitas vezes já adoeceu nesse período também, e está com uma sobrecarga fora da nossa realidade. Então, não tem como a gente achar profissional de saúde em questão de 30 dias. Uma faculdade de medicina 6 anos, uma faculdade de enfermagem 5 anos. Um curso técnico de enfermagem 2 anos. Então, a gente pede que as pessoas fiquem em suas casas e só nos procurem em caso de precisar. Urgência e emergência, Covid ou não Covid, porque as outras doenças continuam matando também. A gente não está morrendo só de Covid, não. Então, isso é um pedido que a gente deixa aqui para a gente tentar desafogar o que a gente tem no nosso município, porque os nossos profissionais estão sobrecarregados e não consegue se achar uma solução e uma saída para isso. E aí chega final de semana, o telefone não para de tocar, que é festinha escondido, que é isso, aquilo. E assim, ó, se a população não for fiel e denunciar o que está acontecendo de errado, nós vamos ter impactos de perder cada vez mais munícipes daqui da nossa cidade. Cada vez mais nós vamos ter um conhecido, um familiar internado em estado crítico, estado grave, não tem UTI. Daqui a pouco vai faltar mantimentos para manter a saúde dessas pessoas internadas. Então, hoje a gente tem que montar uma postura de estar todos juntos, unidos pela saúde da nossa população, ou a gente não consegue enfrentar essa pandemia. E vou dizer que a gente chegou no momento mais crítico que eu estou vendo dela toda. Não sei se alguém teria alguma pergunta para fazer em questão dessa parte do médico, dos profissionais de enfermagem. O hospital está trabalhando com menos enfermeiro, não se acha para contratar. Nós estamos sem atendimento médico nos postos de interiores por esse motivo. Então, para ficar esclarecido aqui também, porque a gente não consegue achar profissional, não é que a gente não queira contratar, a gente quer. E a gente está incansavelmente mandando edital para a Faculdade de Medicina, para grupo de formandos. Meu marido é médico, é professor na Unisul. Gustavo, dispara o edital, lá vai ele. Manda edital no grupo de... Não acha, a gente não acha. Então, é um sufoco, tá? Vivendo isso e o paciente do outro lado precisando do atendimento. O outro problema maior que eu venho enfrentando, mas que vai se sanar nos próximos dias, é em questão da nossa licitação da farmácia. Como vocês sabem, todo ano a gente finaliza saldo contratual, então todo começo de ano a gente tem que abrir nova licitação. Nossa licitação foi revisada, foi cotado os preços, que é a maior das dificuldades, né? A Sirlene, como servidora do Executivo, sabe. E a nossa licitação ela já se encontra no departamento de licitação e é a prioridade hoje do município em relação aos pacientes não poderem ficar sem tomar remédios. Junto com isso, eu queria colocar aqui que o Ministério da Saúde ele tem uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, conhecidos como RENAME. E essa RENAME, que consta no anexo A da deliberação 501 de CIB, ela tem 117 medicamentos.
Desses 117, a gente é obrigado a ofertar porque eles estão pactuados a nível nacional, certo? O município de São Martim vai além. Na lista a gente tem 225 medicamentos disponibilizados na nossa farmácia básica. Então a gente disponibiliza 108 itens a mais do que a Rename nos obriga. E mesmo assim é insuficiente. Mas, como eu gosto também sempre de colocar as experiências vividas, né? São Martinho a gente considera que a gente vive no luxo quando a gente trata de saúde. Porque se algum de vocês caísse na rede de saúde de outros municípios da nossa Murel, muitos medicamentos do nosso elenco que a gente disponibiliza aqui no município, vocês não têm acesso em outro município, se não for via judicial, tanto a fórum quanto a nível de justiça estadual. A Patrícia vem da cidade de Tubarão, o pai dela é ex-gerente de saúde, a Maria Salete, como funcionária, também já tem experiência de outros municípios de muito tempo. Trabalhei já no município de Tubarão também. Então, assim, digo que, de boca cheia, São Martinho vive no luxo da saúde. Podemos fazer mais, podemos e vamos fazer. Só que a gente já tem muito mais que os outros têm. Convênio do hospital. Estamos com o nosso convênio em dia. Valor anual, R$ 636 mil para passar para o Hospital São José. Também na semana passada entregamos a renovação da filantropia. Garantia, então, da nossa filantropia até junho de 2024. Onde o município consegue, através do hospital, buscar recursos para lá ser investidos, né? Sem a filantropia, tudo se dificulta para trabalhar. Quando entrei na saúde também, escutando um pouquinho dos nossos funcionários lá do executivo, muita reclamação do nosso sistema informatizado utilizado. A equipe toda produzindo, atendendo, e o dado não chegava para o Ministério do que era executado aqui. Então, fomos atrás de escutar quem está lá na ponta atendendo, quem tem a experiência da ponta, porque o gestor não está na ponta atendendo, por mais que a gente é técnico na área muitas vezes. Mudamos o nosso sistema informatizado, trocamos do Beta, do Faz Saúde, para um sistema informatizado do ESUS, um sistema nato do governo federal, gratuito, e que transmite os dados todos os dias da meia-noite às 6 para o Ministério da Saúde. Então, hoje os nossos indicadores de saúde já melhoraram. A tendência é de que eles melhorem muito mais, porque nós iniciamos com o programa em dia 1º de março. Né? A equipe foi treinada, foi habilitada para fazer o uso do sistema. E hoje o sistema ele foi modificado com um servidor próprio no município, ficando na área de TI da prefeitura, onde também agilizou a rapidez do sistema funcionar. Então, estamos com um sistema com produtividade que vai linkado direto com o Ministério, sem nenhum atravessador, conseguindo obter dados de produção muito melhores. Outra coisa que muda quando a gente implanta esse sistema do governo, né? Os sistemas particulares, eles trabalham conforme a gente ordena. Eu quero que mexa aqui, eu quero que faça aquilo lá. Eles vão adaptando o sistema. O sistema do governo não, ele vem pré-determinado, é aquilo. Tem um manual de indicador, um manual da produção, um manual de como usar o ESUS. Priscila, eu preciso fazer exames de sangue. Beleza, temos no SUS, podemos te ajudar, nunca é negado para ninguém. Mas eu consultei lá em Tubarão com um neurologista particular. Que bom que você teve condição. Agora você vai acessar a porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, e passar o seu caso para a médica da unidade básica de saúde para ela solicitar seus exames. Porque se ela não solicitar os exames lá no nosso sistema do ESUS, e depois ela não informar cada resultado de cada exame lá, o município não gera produção e não gera recurso. Aí é muito fácil, é só consultar fora e vir tirar. E quem consulta aqui daí não vai ter para fazer os exames? Então não é porque o gestor quer ser ruim, é porque o certo tem que ser dessa forma. Senão o município não sobrevive, não vem o recurso. Não vai produção para a equipe que está lá todo dia batalhando. Ou a gente faz o caminho acontecer de forma correta,
ou não funciona. Vocês não têm um estatuto para seguir aqui dentro? Não tem como furar o estatuto de trás para frente, senão não vai. Todo lugar tem as suas leis que tem que ser seguida. Coronavírus. Eu fiz alguns tópicos para mim não me perder no que a gente precisava lembrar e conversar, mas vocês podem a qualquer momento me interromper e me questionar de qualquer situação. Eu ando muitas vezes escutando: Priscila, por que não divulga a lista dos contaminados, dos positivados no município? Priscila, vocês colocam o informe do óbito e não botam o nome de quem foi a óbito. Não pode. Eu não posso fazer isso. Por quê? Em razão do direito fundamental à intimidade e privacidade do artigo 5º da Constituição Federal, uma pessoa que possui uma doença tem o direito de manter reservas e não contar para ninguém. Essa é uma regra simples da Constituição. Clara para quem quiser lá ler, procurar, entender. Vocês já ouviram falar que o atestado médico não é mais obrigatório a botar CID. O CID é a classificação das doenças. Só se o paciente autorizar, por causa disso daqui, da Constituição. Então, é um direito à privacidade do paciente manter sob sigilo a doença dele. E o profissional de saúde tem que fazer o mesmo. Então, o médico tem que manter segredo da situação de saúde de seus pacientes. O sigilo médico ou de qualquer outro profissional de saúde possui fundamento constitucional. Novamente, Constituição Federal, artigo 5º. Também responde por ato infralegal no Código de Ética Médica e também no seu Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem. Esclarecido, eu acho bem essa parte que eu não posso fazer essa divulgação. Por mais que não me cabe conhecer, como secretária de saúde, os casos positivados do município, eu não tenho essa obrigação de saber quem está positivado, mas se porventura eu souber quem são, eu não tenho o direito da quebra do sigilo. E assim como qualquer outro profissional da saúde do nosso município, que porventura vão saber quem sim estão positivados, porque eles trabalham no meio da saúde. Só que existe uma situação que é a ética profissional. Ocorre que os mesmos fundamentos que asseguram o direito ao sigilo do paciente e o dever do sigilo médico, excepcionalmente os casos em que é possível a quebra do sigilo, é quando o paciente nos permite a divulgação do seu CID. Então, hoje o médico também só dá o atestado com o CID, caso o paciente assine embaixo ou permita-lhe colocar o CID no seu atestado. Senão o atestado vai ser em CID também. A Salete trabalha há anos na vigilância epidemiológica, ela trabalha com os casos de hepatite, HIV, sífilis. Ela sabe todo mundo que tem no município. E cabe a ela o sigilo profissional. Então, só e exclusivamente por isso que a gente não pode divulgar. Só por isso. Não é porque não se quer. Se entende que a situação está complexa, se entende que tem gente que não se cuida e põe em risco o outro, mas não nos dá permissão para divulgar o nome do paciente e a doença que ele tem. Da mesma forma, complementando aqui a parte do Covid, é a situação de quando ocorre um óbito. A gente só informa o óbito a partir do momento que a gente tem a DO na mão, declaração de óbito. Lá na DO, obrigatoriamente o médico tem que colocar a causa do óbito. Não é eu que vou dizer do que aquele paciente morreu. É a declaração de óbito. E mesmo assim, recebendo essa declaração de óbito, que é o setor de profissionais que recebe, não é o secretário, a gente informa isso no nosso boletim de Covid, que vai diariamente para as mídias e grupos de WhatsApp. Lá aparece o quantitativo.
E a gente faz junto com isso uma nota de pesar informando se era homem, mulher, idade e se possuía comorbidades. Não se informa nome. Se o familiar quiser dizer do que o paciente morreu e qual foi a causa, não sou eu. É a família. Agora, o município também não recebe nenhum recurso por óbito de Covid. E digo muito pesar a vocês que esses 10 óbitos que nós tivemos agora, até agora, causaram muita dor e sofrimento a muitas famílias e munícipes. Então eu gostaria muito de comunicar que o município não tivesse mais óbitos. Principalmente dessa maldita doença que a gente vem enfrentando e a gente não acha solução para banir ela. Então querer fazer política ou ganhar recurso em cima do óbito de uma doença que causa sofrimento para muitos, eu acho que está bem longe dos profissionais de saúde. E a gente não recebe recurso nenhum por óbito de Covid, para que isso fique bem claro, porque eu já escutei até que a gente recebe 18 mil por cada paciente que morre. Imagina então? Cada óbito que ia vir por Covid? Não se recebe nada. E é muito triste a gente ter que anunciar cada vez mais um óbito no nosso boletim. Isso causa dor e sofrimento para uma família que muitas vezes é irreversível. Não enviamos nota informativa de Covid para nenhuma rádio, emissora, nenhum Facebook, gente. Agora, eu assisti uma sessão nessa casa onde foi citado que um paciente, até pelo vereador Calinho, né, informou aqui que foi informado que o paciente tinha sido ido a óbito por conta do Covid. Esse paciente ele nunca teve no nosso boletim como óbito de Covid. E eu entrei em contato, porque o filho entrou em contato comigo, eu entrei em contato com quem noticiou a informação e quem tinha passado a informação foi a funerária. Então, vocês não vão ver Secretaria de Saúde informando a ninguém da parte de mídia óbito de Covid. Os nossos dados oficiais, ele vai estar disponibilizado em banco de dados oficial. Instagram da Prefeitura, Instagram e Facebook da Prefeitura. Se tiverem alguma dúvida, gente, vocês têm meu telefone particular, não é difícil, todo mundo tem aí. Está em todos os grupos do município. Vacinação do Covid. Também é um assunto que eu acho... Pode, Carlinhos. Então por que o governo federal quer fiscalizar os governadores e os prefeitos do Brasil? Em relação ao quê? Eu não sei que em relação a quê, eles querem fiscalizar sobre a Covid. O que é que está acontecendo? Pode ser que tem município que está omitindo dado? Pode. E eu estou falando sobre o nosso município. Eu não respondo sobre o governo de outros lugares. Eu respondo sobre a secretaria onde eu atuo e meu CPF assina. Aqui em São Martinho, qualquer informação que vocês precisarem saber da saúde, vocês podem me ligar a qualquer momento. Todos vocês têm meu contato. Até porque eu fui secretária já no mandato anterior na Secretaria de Assistência Social. Sou uma pessoa transparente. Não preciso estar aqui por motivo nenhum financeiro. Estou aqui porque quero. Pela indicação das pessoas que confiam no meu serviço. Então, se um dia eu precisar de algum momento fazer qualquer situação que corrompa os meus valores, o meu caráter, eu não estarei em nenhum lugar fazendo o que eu estou fazendo. Não, mas ninguém está falando de você, da secretária. Estou dizendo que estão falando que morre gente de Covid e não está morrendo. Deu 10 casos aí. Eu acho que não foi todo de Covid. E se o povo de São Martinho, se tu passar aqui em São Martinho e perguntar, pode perguntar. Se tu acha, todo mundo conhece todo mundo aqui em São Martinho. Certo? Se tu passar por aí e perguntar, não é só nós que estamos falando, não. Teve gente que morreu, que não é de Covid, e eles voltaram Covid. Mas se na declaração de óbito está Covid, o médico atestou que é Covid, tem exame comprovando que ele estava com Covid quando ele foi a óbito. Quem que vai comprovar o contrário? A autoridade sanitária é médico, não sou eu. Então, se realmente existe essa dúvida, abre uma CPI, abre uma investigação no MP. Agora, a gente faz, eu estou falando o que a gente faz. A gente pega a declaração de óbito e está lá escrito do que é a causa. A causa está lá.
Eu vou ligar para o médico questionando, ele me manda um exame positivado. Aí eu vou questionar de novo, o paciente está positivado no período que ele morreu. Ele não é Covid? Ele pode ter complicações de outras doenças junto. Mas no momento que ele morreu, ele tinha Covid. Se alguém na CPI, tudo bem. Eu não vou fazer a família dos outros, eles que têm que resolver o problema deles. Mas se acontecer que a minha família, se alguém eles botar que é de Covid, e aí eu entro com a CPI. Tá certo. E questiona o profissional que deu a declaração de óbito. Se você tem dúvida sobre a causa do óbito do seu familiar, quem recebe a declaração de óbito é a família, em primeiro lugar. A família tem que ir lá e questionar o profissional que assinou a declaração de óbito. Eu simplesmente sigo dados que me são enviados. Agora, se a família está falando isso na rua, a família tem que ir lá questionar o médico que fez a DO do paciente. Não depois ficar jogando as coisas na rua. Então a gente tem que buscar o certo desde lá de trás. Se já o erro começou e persiste, tem que ser então interrogada a pessoa para que se esclareça os fatos. Vacinação da Covid no município de São Martinho. Recebemos até hoje um total de 717 doses para a primeira dose. 377 do Butantan, 340 da AstraZeneca e 377 segunda dose. Ainda não foram aplicadas todas as doses? Não. Hoje a gente teve drive-thru. Nós tínhamos 90 doses disponíveis para o dia de hoje, veio 55 pacientes. Aplicadas 693 pessoas foram vacinadas com primeira dose, sendo 21,6% da nossa população total. Pelo último IBGE, 3.209 pessoas que residem no nosso município. E 190 pessoas receberam a segunda dose, sendo um total de 5,92% da população total. Se vocês tiverem qualquer situação e dúvida para falar sobre o Covid, a gente tem o Alô Covid. O telefone é 489-9827-1133. Outro assunto que a gente também vem enfrentando bastante nas redes sociais é sobre a febre amarela. A febre amarela está com muitos casos de óbitos de primatas não humanos em toda a região da nossa Murel. Lembrando que o macaco, o bugio, ele não é o transmissor da febre amarela. Ele é tão vítima quanto o ser humano. Só que o que acontece? Os primatas não humanos, eles precedem casos de humanos. Então aí vem o alerta para a nossa população. Quem transmite é um mosquito que pica e aí instala-se a doença naquele indivíduo, né? Pedimos que, em caso de que vocês encontrem um bugio, um macaco, qualquer espécie de primata não humano morto no município, comuniquem ao telefone da Vigilância Epidemiológica, que é o 48998270101. Não é a Vigilância Sanitária, não é para ligar para o Wagner. É para ligar lá para a Maria Salete, ela que é a responsável da Vigilância Epidemiológica do nosso município. Por quê? Se o bugio estiver em condição, ela vai fazer o contato com a regional e fazer a coleta dos órgãos. E essa coleta ela vai para análise no LACEN para avaliar se existia ou não a febre amarela. O que se faz a partir do momento que já se identifica o bugio morto? Se faz um bloqueio vacinal daquelas pessoas que estão próximas, empresas, daquele bugio que morreu. A gente já trata no começo. Porque isso aqui, esse resultado desses órgãos que vão para análise, eles demoram dias, às vezes um mês. Então a gente já tem que tratar lá no começo. Quem tiver dúvidas, procura a Maria Salete. Ela vai saber informar tudo sobre a vigilância, a parte da febre amarela, tudo. O bugio está morto, está em decomposição. Avisa também, os bugios parar no município não se acha mais bugio. E não adianta não enterrar e fingir que nada aconteceu, porque daqui a pouco nós estamos perdendo, além de coronavírus, infarto, diabetes, hipertensão, AVC, perdendo pessoas por febre amarela, por dengue. Então eu preciso que vocês, como
cidadãos elegidos pelos nossos munícipes levem essas informações para as pessoas que lhes colocaram aqui dentro também. Quanto mais pessoas saberem a informação, mais disseminação e orientação se tem, mais se consegue controlar as coisas. Não adianta mais procurar bugio, macaco, não adianta procurar mais que já morreram tudo. E é assim, ó, se ela é tão perigosa essa febre amarela, então São Martinho já começa a vacinar que vai morrer bastante gente, porque eu vou dizer, não existe mais um bugio, um macaco nesses matos, tá? E eu só quero, vou dizer que o mosquito já mordeu um monte no mato, tá? Então eu já devo ter febre amarela, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, se aqueles bugios, tudo que morreram foi de febre amarela, e aqueles mosquitos morderam tudo aqueles bugios que morreram, todo mundo vai pegar febre amarela em São Martinho. Não é São Martinho, né? É Santa Rosa de Lima, é São Bonifácio. É a Morel toda. Deve ali para São Luís, deve ter também, para Imaruí, para tudo quanto é lugar. Mas em São Martinho não existe mais bugio. Isso eu garanto para vocês. Foi feita uma campanha e foi vacinado praticamente toda a população. Alguns ainda não se vacinaram porque não quiseram vir vacinar. E aí a gente está novamente frisando e pedindo, e constantemente, dia após dia, a gente recebe pessoas sendo vacinadas no posto de saúde. Então, vou dizer que São Martinho não teve nenhum caso de febre amarela em humano ainda, porque a nossa cobertura vacinal está alta. Nosso trabalho está sendo feito, nossa busca ativa está sendo feita, e a equipe de saúde busca incansavelmente fazer o seu trabalho. Por isso que a gente não teve óbito ainda de febre amarela em humano. Recursos. Gostaria de pedir aos nobres vereadores que, quando tiverem interesse de buscar recursos para a saúde no nosso município, que conversem previamente lá na Secretaria de Saúde, com a nossa equipe de profissionais da saúde, com o prefeito, a fim de verificar as áreas de investimento para melhor atender a nossa população e também ter conhecimento dos limites dos tetos de investimento. A gente tem teto de investimento para buscar recursos para atenção básica, para média e alta complexidade. Não adianta buscar 2 milhões para média e alta complexidade que nós não vamos poder receber. Existe um limite. Então eu peço que exista essa parceria, que a gente são dois poderes diferentes, o executivo e o legislativo. Só que o objetivo dos dois é um só, é trabalhar em prol do povo e da população. Então, ou a gente junta forças e trabalha todo mundo nesse objetivo, porque aqui ninguém está medindo força com ninguém, aqui eu trabalho de equipe. Dou bem com todos, nunca tive problema com nenhum. O vereador Fred esteve na saúde, começou nos ajudando. Trabalhei na assistência com a vereadora Annelise, e agora em parceria a assistência com a saúde. Incomodo bastante a Sirlene lá no setor de licitação. Então, né, trabalhei com o Ivo já no outro mandato, né, Ivo? Quando estava na Secretaria de Obras. E agradeço toda a equipe da administração e os secretários atuais. Porque morreu um bugio, né? Enterrar o bugio para nós. Precisou de motorista? Educação nos cobre. Cobre. Ah, precisou de arrumar a entrada do posto de saúde no Bom Jesus? Liga para o secretário. Precisou, liga para assistência social. Então, assim, precisou não sei o quê, liga para a Patrícia no turismo. Precisou já em hoje de manhã me socorreu. E é assim, ou a gente trabalha em parceria e todos juntos, ou a gente vai trabalhar cada um no seu quadrado e não vai trabalhar em prol da população. Eu acho que eu cheguei a passar tudo que eu tinha aqui de tópicos. Estou à disposição de vocês. Trouxe aqui também algumas outras tabelas e planilhas, caso tivesse alguma dúvida para ser colocada. Secretária, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que várias pessoas me procuraram sobre a vacina. Pessoas que às vezes já foram vacinadas, cada um recebe a carteirinha, né, com datas, né? Isso. E tem umas datas muito diferenciadas.
E uns já tomaram a segunda dose e outros estão aguardando bastante tempo ainda. Então eles têm dúvidas sobre isso. Eu queria assim, que você esclarecesse esse fato, para que as pessoas também ficassem assim, bem por dentro, mais tranquilo, porque na verdade eles até acham que de repente foi erro de data, alguma coisa, né? Que o prazo é bem mais longo, né? Eu gostaria que você, de repente, explicasse a razão disso, né? Sim, muito boa colocação, seu Zequinha. A gente tem hoje sendo aplicadas, que a gente recebe do Ministério da Saúde, através da Regional de Saúde, 2 tipos de vacina. O objetivo da vacina é o mesmo, o que ela vai combater é a mesma coisa. O que é a diferença? Uma é produzida pelo Butantan e outra é produzida pelo Fiocruz. Uma é a Coronavac e a outra é a AstraZeneca, para ficar mais conhecida da população. A vacina da Coronavac, ela tem um intervalo da primeira dose para a segunda de 28 dias de aprazamento. E a da AstraZeneca, a gente tem 3 meses de aprazamento. Isso quem determina é laboratório. A gente tem que seguir aquela medida para que tenha-se a eficácia da vacina na pessoa que é aplicada. Então, muitas vezes, a gente está com o lote para ser aplicado de... o fulano foi aplicado com daqui 4 semanas, 28 dias, ele vai receber a segunda dose. Só um pouquinho. Vou trocar a bateria, só um minutinho. Obrigada, Felipe. Então, voltando, né, porque eu não sei até que hora que pegou ali o áudio. Nós temos 2 tipos de vacina sendo utilizados que vêm através do Ministério da Saúde, a AstraZeneca e a Coronavac. A Coronavac, ela tem um aprazamento de 28 dias. Toma a primeira dose, daqui 28 dias toma a segunda. E a AstraZeneca, ela tem um aprazamento de 3 meses. Toma a primeira dose, 3 meses, toma a segunda. Isso para completar o esquema vacinal, para a gente considerar que a pessoa está imunizada. Mas junto com a pergunta do senhor, eu vou relatar uma outra situação que às vezes me vem perguntar como dúvida. Eu tomei a vacina, não pego mais Covid? Pego. Eu pego Covid e eu transmito Covid. A vacina foi um mecanismo de que causa anticorpos no organismo, para que, quando eu pego a doença, eu tenha na minha memória os anticorpos para combater a doença. Para mim, que não fique da forma mais grave da doença, mas não me impede de pegar a doença. Então, eu fui vacinada. Quando eu posso parar de usar máscara? Por enquanto, não pode. Não tem nem previsão. Eu vou continuar usando máscara até morrer. Tomara que não, né? Mas não tem previsão de parar de usar máscara. Vacinou, continua usando máscara, continua usando álcool gel. Lava a mão, não é só o álcool gel, tem que lavar. Porque o sabão, ele possui ações de higienização, de limpeza, que destrui a parte de gordura, né? E aí o vírus tem toda a parte de DNA, RNA, onde ele possui uma proteína e possui também uma camada de gordura que os faz ficar vivo. Então, quando a gente destrói aquela camada de gordura, a gente consegue atingir o vírus com mais facilidade, fazendo com que ele morra. Certo? Então, não dá para parar de usar máscara quem foi vacinado. Tem que usar, tem que manter distanciamento, tem que ficar dentro de casa ainda, se cuidando, se tiver algum familiar que ainda não foi vacinado também. Estou com um caso suspeito em casa. O restante da minha família que mora junto comigo precisa se isolar? Precisa. Eu já posso estar contaminado e a minha família pode se contaminar através da minha contaminação. E está no período de janela imunológica e ainda não apresentar os sintomas. Já é liberado depois do quê? De testar.
Não os familiares sem sintoma, pessoa com sintoma. Vereador Nilma. Eu queria saber sobre a febre amarela. Muita gente pergunta, se eu fui vacinado ano passado, esse ano tem que me vacinar de novo? Não, mas se tiver dúvida, liga no posto de saúde e fala com a enfermeira Juliana no período da manhã e no período da tarde a enfermeira Elisandra. Certo? Vereadora Sirlene. Então, boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, senhora secretária e o público que nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da secretária de Saúde aqui hoje nessa casa, trazendo informações e esclarecimentos à nossa população. Gostaria de parabenizar a senhora secretária por todo o seu trabalho, empenho e dedicação para com a saúde de nossa população. Mesmo com muitas dificuldades, você segue firme e forte, sempre dando o melhor de si, e sou testemunha disso. Quero agradecer também a todos os profissionais de saúde dessa secretaria, que nesse momento tão difícil não medem esforços para melhor atender nossa população. Desejo sucesso e muita saúde e que continue nessa luta. Contem comigo sempre. Parabéns. E também gostaria de deixar uma sugestão para a senhora secretária, de estudar a possibilidade de trazer para o nosso município atendimento ginecológico e pediátrico. Foi uma demanda que chegou até mim durante a campanha. Não digo que o município tenha que bancar esses profissionais, mas talvez fornecer um espaço, uma estrutura física para que eles venham até nosso município e que principalmente as mulheres, mães, tenham acesso com mais facilidade a esses profissionais. Então, gostaria que se pudesse, se possível, estudar a possibilidade de estar trazendo esses profissionais aqui mais próximo no nosso município. Posso fazer uso da palavra novamente? Pode. Obrigada pelos elogios, né? A equipe toda deve estar ouvindo de casa. Com certeza, tudo isso que eu apresentei aqui, nada é possível se eu não tiver uma equipe que está lá na ponta executando todo o serviço. O secretário é o gestor. Quem executa é a equipe. Tem até umas horas que já dá vontade de correr, né, Dai? Mas brincadeiras à parte, né, é uma equipe que pega firme e que está ali à disposição de todos os munícipes. Em colocação da sua fala, vereadora Sirlene, não gosto de apresentar o que ainda não foi concretizado, mas entreguei na administração um edital, que a gente está conversando junto à administração e o prefeito, em equipe, e junto com o jurídico, um edital de credenciamento, que a nossa colega Patrícia Marcon também está presente, e junto com a Fran, que é a nossa assessora na parte dos recursos. Um modelo de edital com a solicitação de credenciamento para cardiologista, pediatra, gineco-obstetra e psiquiatra que a gente já tem hoje no município para ser mantido esse serviço. Todos esses profissionais para virem atender de forma a complementar a atenção básica do município, de forma gratuita para ter acesso ao povo, né? Não tinha comentado nos meus tópicos, porque ainda não é uma coisa que está concretizada, mas é um objetivo dessa administração com que a gente tenha mais profissionais para atender. A gente tem demanda nessas áreas, né? A Dayana sabe muito bem, e o Christian lá na secretaria, o quanto chega na nossa porta pedindo por esses profissionais. Com certeza é uma demanda que vocês ouviram nas casas, né, da população, e é uma das demandas prioritárias que a gente tem enquanto Secretaria de Saúde do nosso município e da nossa administração. Então, isso já está sendo tramitado dentro das reuniões do prefeito, do jurídico, o Jorge está acompanhando, e comigo, porque é uma das nossas prioridades nesse momento, conseguir esses tipos de profissionais para vir atender no nosso município, prezando pela qualidade, né, da saúde dos nossos munícipes. Mais alguém? Vereador? O vereador Ivo pediu a palavra primeiro. Vereador Ivo. Queria deixar aqui o meu agradecimento à secretária Priscila. A gente conhece
Acho que o microfone não está funcionando. Queria aqui deixar meus agradecimentos à secretária Priscila e toda a equipe que faz parte do grupo que ela tem lá, um grupo muito bom. E também eu queria aproveitar o gancho aqui, já estamos falando em saúde, devido ao hospital esteja sempre lotado ali, pela superlotação que tem. E quando tem uma pessoa em fase terminal, sempre é difícil ter um quarto especial para deixar o paciente ali, sempre tem um outro paciente ao lado. Então, eu queria ver se pode fazer um miombo, uma cortina ali, deixar ali para quando precisarem separar. Que é muito constrangimento para a família quando tem um paciente em fase terminal e eu sei que não está na sua área, até ia pedir para o Felipe fizesse um ofício, caminhasse para o presidente do hospital, para a gente tudo junto fazer essa parte. Muito obrigado. Obrigada pela colocação e eu sempre digo que as sugestões e críticas elas são construtivas, né? Com certeza não está a meu poder resolver essa situação, porque a administração do hospital ela é a par, por mais que a gente é uma equipe só, né? A gente tem que trabalhar em conjunto com o município funcionário, sempre falo isso. Mas eu entendi a tua colocação, é porque como não existe quarto privado, né? O hospital é SUS, acaba compartilhando 3 pacientes do mesmo quarto. Então, para dividir, para que um paciente e o familiar não enxergue os procedimentos que são acontecidos no demais, né? Vou levar também como colocação para o hospital, mas se o Felipe puder encaminhar o ofício, acho que fica mais parte organizacional da Câmara, né? Vereador Zequinha. O secretário, bem lembrado até pelo vereador Nilmo, a questão da febre amarela, que a gente já tem um conhecimento de muitas pessoas que foram vacinadas já no município, né? Não de hoje, de mais tempo, né? Ela tem um período bastante longo nessa vacina, parece, que não me falha a memória, né? E dizendo assim que várias pessoas também me perguntam se pessoas que têm problema podem ser vacinadas. Qualquer pessoa com problemas. Boa pergunta, tem coisas que a gente acaba esquecendo. Alguns pacientes, quando eles têm idosos principalmente, eles precisam passar e ter um atestado do médico liberando para fazer a vacina. E algumas doenças também precisam do atestado do médico para poder fazer a vacina. Assim como agora no Covid também teve essa situação, por exemplo, gestantes e puérperas e pessoas que estão amamentando, precisam do atestado de liberação médica para fazer a vacina do Covid. Então, se a pessoa tem alguma dúvida, eu vou novamente reforçar a situação. Liga na unidade de saúde ou procura um enfermeiro da unidade, porque eles têm acesso ao prontuário do paciente. E lá dentro mesmo, às vezes, ele consegue já conversar com a médica e verificar se o paciente precisa de um atestado para tomar a vacina, ou se não precisa e pode ter acesso direto, né? Mas tem vários casos que precisa, sim, ter liberação do médico para ter acesso à vacina da febre amarela. Tanto para pessoas idosas quanto pacientes com doenças, tá? Com comorbidades. Muito bem, secretário. Vereador Fred. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de agradecer à secretária Priscila por ter lido o convite da presidente, ter vindo nesta casa. Primeiramente, Priscila, eu gostaria de parabenizar pela secretária, e juntamente com seus funcionários internos, os enfermeiros, os motoristas, que eu posso falar também, né, Priscila? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar uns 40 dias na secretaria com Vossa Excelência, e parabenizar pelo excelente trabalho. Eu posso falar que é um ótimo trabalho que fez a secretaria nessa linha de frente com essa maldita pandemia que nós temos hoje, não só no município, mas no mundo inteiro, né? Então, eu quero deixar os parabéns aí pelo ótimo trabalho que está sendo feito na secretaria. Parabéns aí, secretário. Obrigada. Mais alguém? Vereador Calinho? A última perguntinha. Vocês vacinaram ontem o pessoal aí, tu disse que de 90 pessoas veio 50. Isso foi por quê? Foi muito mal divulgado ou o pessoal não está acreditando nessa vacina ou o que é? A gente vacinou hoje de manhã. Ah, hoje? Então tá. Isso. O que eu vou colocar, Calinho? Tem pacientes que positivaram para Covid. Esses pacientes, eles têm que esperar 4 semanas para poder tomar a vacina.
Não podemos obrigar o paciente a vir tomar vacina. O paciente que quer vem, que não quer não vem. Não é os 40 da mesma idade que tem, né? Oi? Eu tô dizendo, é os 40 da mesma idade que tem. Não é os 40 da mesma idade que tem, mas alguns são. Alguns são. E outro é que o paciente não é obrigado a fazer a vacina. Não tem como pegar ele na casa e trazer ele para vir fazer a vacina. Tem alguns que se recusaram, não querem receber. Inclusive, tem alguns que se recusam até pela da gripe já há muitos anos. Outros vêm e outros vêm procurar, ligar todo dia para saber que dia que vai chegar a vez deles. Então, nós vivemos num mundo liberal, democrático e não autoritário. Não tem como obrigar de chegar e fazer. Assim como eu também tive profissionais de saúde que não quiseram tomar vacina. O que passa na consciência de cada um, eu não sei. Não posso responder pelos pacientes. Agora, das 90 doses que a gente tinha disponível hoje, nós não tínhamos 90 pessoas que estavam na faixa etária dos 64. Então, nós vamos abrir agora um novo grupo, depois de fazer a busca ativa desses 64 que não vieram. Eu não tenho a relação em mãos aqui, está lá no setor da vacinação do posto. Faz a busca ativa. Se mesmo assim os pacientes não quiserem vacinar, a gente abre uma nova etapa para 63 anos. É assim que a gente funciona. A gente não pode ir lá vacinar de 61. A gente vai abrindo conforme a idade vai em ordem decrescente, né? Até que idade é vacinado e quantas pessoas vai ser vacinado em São Martinho que tem? Você deve ter o... O primeiro grupo a gente vai vacinar até 60 anos. Não. Eu quero saber quantas pessoas em São Martinho, que tem no IBGE tem 3.300 pessoas, né? 3.209. Eu quero Só saber que criança até que idade vai ser vacinado? Não tem essa previsão ainda. O governo não lançou essa previsão. Nós temos o primeiro ciclo de vacinação de 4 grandes grupos de vacinação. Idosos e profissionais de saúde. Agora a segunda, quando a gente terminar 60 anos, quem que nós vamos vacinar? Pessoas com comorbidades, aí tem um anexo na nota técnica aqui. Essa aqui é a nota técnica da vacina. Aqui a gente tem um anexo aqui dentro, de 2 folhas, só de doenças que poderão ser vacinadas. A gente vai abrir um pré-cadastramento. Essas pessoas precisam vir com exames médicos para comprovar as doenças que estão aqui e atestado médico, para ser pré-cadastradas dentro de grupos de faixa etária que o governo nos enviou. Ali, através desse pré-cadastro, porque o governo nem sabe quem está aqui que tem esse tipo de doença, tudo dentro daquela faixa etária. Tem os que morreram, tem outros que adquiriram a doença. E aí sim nós vamos ter a segunda faixa de vacinação, segundo grupo, junto com alguns portadores de deficiência que foram classificados aqui dentro da nota técnica. Então não existe a previsão do segundo, terceiro e 4º grupo ainda. A gente está finalizando o primeiro. Sim. Mas eu não sei se você não entendeu a minha pergunta. Eu quero dizer assim, criança pode ser vacinado, vamos dizer assim, vai ser vacinado criança até de 1 ano? Não vai, é isso que eu estou te dizendo. Agora só vai vacinar até 60 anos. Até 60, vai parar. Daí vai vir a nova orientação em cima das pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência. E até 60 anos deu quantas pessoas em São Martinho, então? Eu não finalizei Não, tudo bem, também é uma não foi finalizado a lista, porque daí tem os que não vão querer vacinar e os que foram óbvio. Não, mas que tinha, vocês têm um relatório de quantas pessoas? Tem. São Martinho de 60 anos até 100, entendeu? Tem. Não, tudo bem, eu também não, vocês nem usam mais, isso é verdade. Mas tem no vacinômetro informado a quantidade de idosos que estão lá para ser vacinado. Esse é o primeiro fase de vacinação. Depois o Ministério vai lançar a segunda fase, qual é? Essa aqui, pré-cadastramento. As comorbidades estão descritas aqui dentro, não é eu que vou inventar, quem que vai ter direito ou não vai, já está descrita. E aí o município vai ter o trabalho de fazer o pré-cadastramento dessas pessoas dentro de faixa etária com as doenças já descritas aqui no manual. Junto com essas comorbidades, pessoas que têm essas comorbidades, vai abrir também a fase de vacinação para algumas doenças, alguns portadores de doenças, a síndrome de Down, por exemplo. Mas não são todos os portadores de doenças especiais, alguns. Isso quem determinou é a ordem de cima.
Agora, um total final não se tem, porque hoje ainda não se tem indicação de vacinar criança, entendeu? Então, não tem como te passar um número do que vai ser o final da vacinação. Mais alguém? Então, a gente, antes de finalizar essa etapa, né, essa explanação muito importante, a gente ultrapassou bastante o nosso tempo, mas por um assunto de muita importância, né, que é a saúde. Acho que a gente sempre precisa abrir um espaço, né, para esse tema. E agradeço, né, o convite, secretária, parabenizo pela bela apresentação, né, e deixo também a casa sempre à disposição para qualquer momento que essa secretaria quiser dar algum esclarecimento à população, a gente está sempre de portas abertas. Porque é um meio também que as pessoas têm de terem os esclarecimentos, né, que é um assunto muito importante. Então, essas informações, acredito que tem uma abrangência muito grande no nosso município hoje. Hoje, as sessões da Câmara, elas são transmitidas por vários canais, redes sociais, ao vivo no Facebook. A gente tem uma participação aí semanal de 60 a 80 pessoas assistindo ao vivo a nossa sessão. Então, a gente consegue, sim, levar essas informações, né, em todas as comunidades do nosso município. A gente tem também em torno de 1000 visualizações das sessões a partir do momento da nossa sessão. Posterior, a gente tem um acesso muito grande também. Então, secretária, quando precisar, pode nos comunicar que essa casa vai estar sempre de portas abertas para esclarecer para o povo, nem só para nós, vereadores, né, mas fazer os esclarecimentos à população, que muitas vezes não estão tendo todo esse acesso, né, como hoje eu acho que foi muito importante. E também não posso deixar de parabenizar todos os profissionais da saúde, né, que estão ali na linha de frente, né, parabenizar também a ex-vereadora e profissional de saúde Maria Salete, que está aqui, que trabalham, né, incansavelmente principalmente agora, nesse período muito complicado, que estão aí na linha de frente, batalhando todos os dias pela vida, né? Porque eles estão aí para salvar vidas e a gente sabe que isso, né, eles precisam de saúde, precisam também descansar e que com a deficiência de equipes a gente está tendo uma sobrecarga muito grande nesses profissionais. Então a gente precisa, sim, rezar muito para que esses profissionais estejam ali sempre prontos para atender a nossa população. Então, mais uma vez, secretária, agradeço pela bela apresentação e se quiserem permanecer na casa para acompanhar a sessão, também estão convidados. Presidente, se me permite, só para complementar a pergunta do vereador, nós temos informado aqui na Instagram, no Prefeitura São Martinho, o vacinômetro. Lá a gente tem informando o quantitativo que a gente, né, estabelece ao vínculo do Ministério da Saúde de pessoas a serem vacinadas. Então, nessa primeira grande fase, a gente tinha 87 profissionais de saúde, 23 idosos acima dos 90 anos e 995 pessoas de 60 a 89 anos. Então, esse é o primeiro grande grupo. Pessoas institucionalizadas, a gente não tinha nenhum em instituição de longa permanência. Então, nesse número aqui também vai vindo informado, nesse vacinômetro, o quantitativo de quem já recebeu primeira e segunda dose de cada grupo desses que a gente elenca o quantitativo esperado. Por exemplo, um número que eu me recordo de cabeça ainda, os idosos acima de 90 anos, a gente tem 23 informado aqui. A gente vacinou 21 e teve 2 recusas. Então, né, são alguns dos números que eu consigo recordar. Como esse relatório é enviado semanalmente ao Ministério Público, a nominal, não consigo gravar todos os números, mas a gente tem mantido publicado nas redes oficiais para mostrar transparência. Inclusive, a gente conseguiu aspirar algumas doses a mais dos frascos, que é a reserva técnica que vem nos vidros. Então, o município ele quer, quanto mais vacinar a população, desde que tenha orientação, que seja a população, faixa etária, e que aquela pessoa possa receber a vacina. Para a gente ver se consegue chegar ao fim dessa pandemia. Obrigada pela oportunidade. Acredito que nesse ano não volte mais ainda, né?
Daqui a pouco eu já estou me ausentando dos serviços da secretaria. De forma física, de forma remota, eu estarei presente pelo que precisarem. E me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que vocês tiverem. E deixo a secretaria também à disposição para que os senhores visitem os nossos profissionais, vejam as condições da pandemia, como está afetando a vida de cada um. E que qualquer situação nos procure para nos auxiliar também. Nós estamos abertos sempre às sugestões que os senhores tenham e que a população nos traga também. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Então, agora vamos dar continuidade à nossa sessão. Passamos agora para as correspondências recebidas. Solicito à secretária Sirlene que faça a leitura do ofício do Gabinete do Prefeito número 88 de 2021. Ofício número 88/2021. Assunto: encaminhamento dos projetos de lei ordinária número 7, 8 e 9/2021. Excelentíssima Senhora Presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar o anexo projeto de lei ordinária e abaixo especificados para apreciação nesta Casa Legislativa. Projeto de lei número 7, de 15 de abril de 2021, dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2022 e da outras providências. Projeto de lei número 8, de 12 de abril de 2021, institui o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como órgão de publicação oficial do município. Projeto de lei número 9, de 15 de abril de 2021, altera o artigo 3º da Lei Ordinária Municipal número 1446, de 15 de setembro de 2011, que estabelece diretrizes para a cobrança de taxas pela utilização dos equipamentos da Prefeitura Municipal e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade protestos de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Robson Giebach, Prefeito Municipal. O ofício do Gabinete do Prefeito, número 89 de 2021, solicita a secretária que faça a leitura. Ofício número 89/2021. Assunto: encaminhamento de projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2021. Excelentíssima Senhora Presidente, com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste encaminhar o anexo projeto de lei ordinária e abaixo especificados para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 15 de abril de 2021. Altera o artigo 81 da Lei Orgânica Municipal, que trata da publicação dos atos municipais. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade protestos de elevada estima e real apreço. Robson Giebach, Prefeito Municipal. Da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, solicito a leitura do ofício número 10 de 2021. Ofício número 10/2021. Assunto: encaminhamento dos decretos 3.900 a 3.910/2021. Excelentíssima Senhora Presidente, cumprimentando-a muito cordialmente, vimos através do presente encaminhar os decretos número 3.900 a 3.910/2021. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade protestos de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Jorge Ari Tetzlaff, Secretário de Administração, Planejamento e Finanças. Esses decretos, eles estão disponíveis aqui no mural da Câmara, então qualquer cidadão que tenha interesse pode vir consultá-los. Dos 7 decretos, alguns permitem a abertura de créditos adicionais no valor de R$1.000 para o gabinete do prefeito, R$100.000 aproximadamente para a Secretaria de Administração e Finanças, mais de 100.000 para gastos do Fundo Municipal de Saúde. Algumas fontes foram mais de R$90.000 para remanejamento das dotações orçamentárias,
mais de 110 mil reais pelo superávit financeiro de 2020. E o decreto 3.900, ele trata sobre as novas medidas de enfrentamento à emergência de saúde pública decorrente à pandemia pela Covid-19. O decreto 3.904, que nomeia os membros da Comissão Coordenadora para o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. O decreto 3.905, nomeia os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, solicito a leitura do ofício número 11 de 2021. Ofício número 11/2021. Assunto: encaminhamento das leis ordinárias 1986, 1987 e 1988/2021, sancionadas. Excelentíssima Senhora Presidente, cumprimentando-a muito cordialmente, vimos através do presente encaminhar as leis ordinárias número 1986, 1987 e 1988/2021, sancionadas pelo chefe do Executivo. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade protestos de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Jorge Ari Tetzlaff, secretário de Administração, Planejamento e Finanças. Para a questão de relembrar essas leis que foram aprovadas nesta casa este ano, então a Lei 1986 e a Lei 1987 são as leis que concedem à APAE, né, a concessão do projetor e de um veículo. E a Lei 1988 dá reestrutura ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O ofício da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, número 15 de 2021. Solicito à secretária que faça a leitura. Ofício número 15/2021. Assunto: autorização para recolhimento de calcário com caminhão basculante. Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio desse solicitar a Vossa Senhoria, bem como dos demais vereadores desta Casa de Leis, autorização para recolhimento de calcário no município de Botuverá, com caminhão basculante da Prefeitura Municipal, até as seguintes propriedades: Leomir Hert, Rio Areia, 30 toneladas, 2 viagens. José Boink, Rio São João, 30 toneladas, 2 viagens. Odilei Westphal, Alto Rio São João, 15 toneladas, 1 viagem. Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, João Batista Boink, secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Lido, fica incluída na ordem do dia o ofício da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, número 16 de 2021. Ofício 16/2021. Assunto: autorização para recolhimento de feno com caminhão basculante. Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio desse solicitar a Vossa Senhoria, bem como dos demais vereadores desta Casa de Leis, autorização para recolhimento de feno na comunidade de São Maurício, município de Rio Fortuna, para o senhor Fábio Bus, com caminhão basculante da Prefeitura Municipal até a sua propriedade no Canudos. Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, João Batista Boink, secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Lido, fica incluída esta solicitação na ordem do dia. Agora passamos para as proposituras protocoladas. O projeto de lei número 8 de 2021 do prefeito municipal. Solicito a leitura do projeto. Projeto de lei número 8 de 15 de abril de 2021. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2022 e da outras providências. O prefeito municipal de São Martinho, senhor Robson Jean Bach, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º.
são estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e em consonância com o artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2022 da administração pública direta e indireta do município, nela incluída o poder legislativo e os fundos, como tais as definidas no inciso 3 do artigo 2º da referida lei complementar, compreendendo: 1. As prioridades e metas da administração pública municipal. 2. As metas fiscais e os riscos fiscais. 3. A estrutura e organização dos orçamentos. 4. As diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. 5. As disposições relativas à arrecadação e alterações na legislação tributária. 6. As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. 7. As disposições relativas à dívida pública municipal. 8. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 9. As disposições gerais. Justificativa. Senhora Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência, bem como aos seus ilustres pares, para encaminhar-lhe, no uso da prerrogativa que me é conferida, o anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa egressa Câmara. O encaminhamento desse projeto de lei atende às determinações elucidadas pela Constituição Federal, em especial ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165, bem como pelo artigo 33, 4 da Lei Orgânica do Município de São Martinho, tudo em conformidade com os termos estabelecidos na Lei Complementar número 101 de 2000. O presente projeto de lei define as normas e diretrizes que orientarão a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2022. Evidenciadas dessa forma as razões de interesse público que justificam a aprovação das medidas contidas na iniciativa em apreço, contará ela, por certo, com o aval dessa colenta Casa de Leis. Expostas as razões determinantes de minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. São Martinho, 15 de abril de 2021, Robson Giabach, Prefeito Municipal. Diante da extensão dessa lei, a gente não fez a leitura dela na íntegra, mas essa lei ela está disponível no site da Câmara, então qualquer cidadão que tenha interesse pode entrar no site e fazer a leitura do documento na sua íntegra. Então, ele lido, ele fica e vai ser encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento para o seu parecer. O projeto de lei número 9 de 2021 do Prefeito Municipal. Solicito a leitura do projeto. Projeto de lei número 9 de 15 de abril de 2021. Institui o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como órgão de publicação oficial do município. O Prefeito Municipal de São Martinho, Sr. Robson Giabach, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos administrativos do município de São Martinho. Parágrafo único. O Diário Oficial dos Municípios de que trata esta lei substitui a publicação impressa e será vinculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br na rede mundial de computadores, internet. Artigo 2º.
A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. Artigo 3º. O chefe do Poder Executivo regulamentará a implantação do Diário Oficial dos Municípios e indicará a data em que se iniciará sua vinculação. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Senhora Presidente, tenho a honra de encaminhar para a deliberação dessa Casa de Vereadores o projeto de lei que institui o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos processuais e administrativos deste município. Dar publicidade e levar ao conhecimento dos cidadãos os atos administrativos, contratos ou outros instrumentos legais é obrigação da administração pública. A transparência nas informações possibilita qualquer pessoa questionar e controlar toda a atividade administrativa. Inclusive, o dever de publicidade é princípio norteador da administração pública, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Atualmente, é indissociável a ideia de publicidade e transferência à divulgação de informações por meio da internet. O crescente uso dessa ferramenta como meio de comunicação a transforma em um moderno instrumento de publicação para o poder público municipal. Muitos órgãos públicos dos poderes executivo, legislativo ou judiciário já utilizam a internet como ferramenta oficial de publicidade por meio dos seus respectivos diários oficiais eletrônicos. Alguns exemplos de diários eletrônicos: Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira, pretende-se, com a aprovação da lei em comento à instituição do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, DOM, disponível em versão eletrônica no endereço www.diariomunicipal.sc.gov.br, como órgão oficial de publicidade desse município. Com a utilização desse mecanismo de publicidade, o município reduzirá custos de publicações legais e ampliará a divulgação dos seus atos, permitindo a todos os cidadãos a consulta às publicações legais por meio da internet. Todos os órgãos e entidades públicas desse município, assim compreendidas a Prefeitura, Câmara de Vereadores, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, poderão, a partir da aprovação desta lei, publicar seus atos no DOM. Para tanto, o município deverá integrar o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal, SIGA, pessoa jurídica de direito público ligada à Federação Catarinense de Municípios, FECAM, e às associações de municípios, de modo que as despesas serão definidas em Assembleia Geral do consórcio e rateadas entre os municípios integrantes, independente do número de órgãos ou entidades do município que utilizarão o serviço. Portanto, o gerenciamento do DOM está sob responsabilidade de um consórcio intermunicipal especializado em tecnologia da informação e comunicação, fazendo uso das mais modernas tecnologias disponíveis. Ainda a publicação no DOM substituirá as demais publicações impressas para todos os efeitos legais, exceto para os editais de licitação na modalidade tomada de preço e concorrência, os quais, conforme disposto na Lei Federal nº 8666/93, devem ser publicados também em jornal de grande circulação. Indiretamente, o DOM contribui com a preservação do meio ambiente, na medida em que reduz o gasto de papel para a divulgação dos atos da administração pública.
A legalidade da instituição do DOM já foi consultada pela FECAM ao TSE de Santa Catarina, que assim manifestou o pré-julgado número 1934. Por fim, no DOM serão divulgadas apenas as denominadas publicações legais, quais sejam leis, decretos, portarias, editais de licitação, extratos de contratos administrativos, editais de concursos, etc. Não é permitida publicidade institucional do município no DOM, ou seja, esse tipo de divulgação continuará a ser realizada por meio de jornais locais ou regionais, rádio, televisão e outros meios de publicidade institucional. Evidenciadas dessa forma as razões de interesse público que justificam a aprovação das medidas contidas na iniciativa em apreço, contará, por certo, com o aval dessa colenta Casa de Leis. Expostas as razões determinantes da minha iniciativa, renova Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. Robson Genbach, Prefeito Municipal. Lido, encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para seu parecer. Solicito a leitura do projeto de lei número 10 de 2021 do Prefeito Municipal. Projeto de lei número 10 de 15 de abril de 2021. Altera o artigo 3º da Lei Ordinária Municipal número 1446 de 15 de setembro de 2011, que estabelece diretrizes para a cobrança de taxas pela utilização dos equipamentos da Prefeitura Municipal e da outras providências. O Prefeito Municipal de São Martinho, Sr. Robson Genbach, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Ordinária Municipal número 1446, de 15 de setembro de 2011, que estabelece as diretrizes de cobrança de taxas pela utilização dos equipamentos da Prefeitura Municipal, passa a vigorar com alteração no artigo 3º, dando-lhe nova redação na forma que segue. Artigo 3º. Ficam estipulados os valores abaixo, referenciados pelo valor do litro do óleo diesel licitados pela Prefeitura, a serem pagos no prazo de 30 dias contados da data da emissão da nota de prestação de serviços. Equipamento. Trator agrícola. Valor de referência, 20 litros de óleo diesel por hora trabalhada. Moto niveladora. 30 litros de óleo diesel por hora trabalhada. Retroescavadeira, 25 litros de óleo diesel por hora trabalhada. Caminhão basculante, 13 litros de óleo diesel por hora trabalhada. Caminhonete, meio litro de óleo diesel por quilômetro rodado. Escavadeira hidráulica até 16.000 quilos. 30 litros de óleo diesel por hora trabalhada. Escavadeira hidráulica a partir de 16.001 quilos, 60 litros de óleo diesel por hora trabalhada. Plantadeira a arrasto 5 linhas, 50 litros de óleo diesel por dia, 25 litros de óleo diesel por meio dia. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Justificação. Senhora Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe, no uso da prerrogativa que me é conferida, o anexo projeto de lei que altera o artigo 3º da Lei Ordinária Municipal de número 1446/2011, que estabelece novas diretrizes para a cobrança de taxas pela utilização dos equipamentos da Prefeitura Municipal, haja vista que o município atualmente dispõe de 2 escavadeiras hidráulicas com tamanhos e custos operacionais distintos,
razão pela qual precisa-se desmembrar suas taxas. Evidenciadas dessa forma as razões de interesse público que justificam a aprovação das medidas contidas na iniciativa em apreço, contará ela, por certo, com o aval dessa colenta Casa de Leis. Expostas as razões determinantes de minha iniciativa, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração. Robson Genbach, Prefeito Municipal. Lido, encaminho o projeto para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para o seu parecer. Solicito a leitura da emenda à Lei Orgânica Municipal número 1 de 2021 do Prefeito Municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 15 de abril de 2021. Altera o artigo 81 da Lei Orgânica Municipal, que trata da publicação dos atos municipais. A mesa diretora da Câmara Municipal de São Martinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica. Artigo 1º. O artigo 81 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81. A publicidade das leis e dos demais atos municipais deverá obrigatoriamente ser feita mediante órgão oficial do município a ser definido em lei e poderá ser feita por afixação no mural da Câmara Municipal ou em órgão de imprensa local ou regional ou por afixação em local próprio e de acesso público na sede da Prefeitura, ou ainda em meio eletrônico digital de acesso público internet. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Justificação. Senhora Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar-lhe, no uso da prerrogativa que me é conferida, o anexo proposta de emenda à Lei Orgânica, a fim de estabelecer novas diretrizes quanto à publicidade das leis e demais atos municipais, adequando a Constituição Estadual, que versa sobre o tema da seguinte forma. Constituição Estadual, artigo 111. O município rege-se por lei orgânica votada em 2 turnos, com o interístico mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendendo aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição e os seguintes preceitos. Parágrafo 1º. Os atos municipais oriundos do Poder Executivo e Legislativo que produzam efeitos externos serão publicados obrigatoriamente no Diário Oficial do município ou em jornal local ou da microrregião a que pertencer, cuja escolha será decidida mediante certame licitatório. Parágrafo 2º. Atos oficiais que produzam efeitos externos são aqueles cujo alcance ultrapasse o ambiente do próprio ente público e tenham repercussão na sociedade em geral. Na mesma linha, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina já pronunciou sobre o tema, inclusive para referendar a possibilidade do município instituir como diário oficial um veículo de circulação eletrônica, disponível apenas na internet. Pré-julgado 1934. 1. Com fundamento nos artigos 111, parágrafo único da Constituição Estadual e 6º, 13 da Lei Federal número 8666 de 93, as exigências de publicações previstas nos artigos 26, caput, e 61, parágrafo único da Lei Federal número 8666/93 e 4º 1 da Lei Federal número 10520/02 podem ser cumpridas pelas publicações dos atos neles previstos no Diário Oficial Eletrônico, desde que a lei municipal defina esse meio como o oficial de publicação. 2.
A publicação dos atos normativos somente pelo Diário Oficial Eletrônico é possível desde que a lei municipal defina este meio como oficial de publicação também para esse tipo de ato. Aplicação analógica do artigo 111, parágrafo único da Constituição Estadual e da Lei Federal número 11.419/06. 3. Em ambos os casos, a lei deve garantir que sejam cumpridos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade previstos no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras ICP Brasil. 4. Quando a lei exigir outros meios de publicidade e divulgação dos atos administrativos, além do Diário Oficial, como na hipótese do artigo 21 da Lei Federal 866/93, deverá a administração pública realizar os referidos procedimentos. Por tais razões, justificam-se como necessárias e pertinentes as alterações sugeridas nessa emenda à Lei Orgânica Municipal, pelo qual esperamos que o Poder Legislativo aprove esse projeto. Robson G. Bach, Prefeito Municipal. Lido, encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para seu parecer quanto à admissibilidade, conforme o artigo 368 do Regimento Interno. Passamos agora para a indicação número 10 de 2021 do vereador Nilmo Bechtold, Podemos. Solicito a leitura da indicação. Indicação 10/2021. Indica o patrulhamento e lastreamento da estrada próxima à propriedade do senhor Olírio Blemer, na localidade do Rio Gabiroba. Senhora Presidente, senhores vereadores, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, ouvido o plenário, com amparo no artigo 239, inciso 1, do Regimento Interno, que providencie o patrulhamento e lastreamento da estrada próxima à propriedade do senhor Olírio Blemer, na localidade do Rio Gabiroba. Justificativa. A referida estrada está em péssimas condições, o que dificulta o tráfego de veículos que transitam pelo local. Por esse motivo, solicito apoio dos nobres edis para a aprovação desta indicação. Sala das Sessões, em 16 de abril de 2021, Nildo Bechtold, vereador. Lido, fica incluído na ordem do dia. A indicação número 11 de 2021 do vereador Carlinho do Ireno, do Progressistas. Solicito a leitura da indicação. Indicação número 11/2021. Indica a manutenção dos aparelhos de academia ao ar livre na Praça Central. Senhora Presidente, senhores vereadores, indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, ouvido o plenário, com amparo no artigo 239, inciso 1, do Regimento Interno, que providencia a manutenção dos aparelhos de academia ao ar livre na Praça Central. Justificativa. Os aparelhos de academia ao ar livre são muito benéficos pela prática de atividades físicas, mas isso não é possível se estiverem danificados. Há cidadãos que reclamam do estado das peças, preocupados com a segurança de seus filhos que brincam nesses aparelhos. Por isso as manutenções são muito importantes, até mesmo para evitar acidentes. Por esse motivo, solicito o apoio dos nobres edis para a aprovação dessa indicação. Sala das Sessões, em 16 de abril de 2021, Carlos Roberto Rodrigues, vereador Carlinho do Ireno, PP. Lido, fica incluído na ordem do dia. Passamos agora para o grande expediente. Não temos nenhum orador inscrito para fazer uso da palavra. Passamos então para a ordem do dia. Havendo quórum, submeta a deliberação do plenário para discussão e votação em turno único. A indicação número 10 de 2021 do vereador Nilmo Bechtold, do Podemos, indica o patrulhamento e lastramento da estrada próxima à propriedade do senhor Olírio Blemer, na localidade de Rio Gabiroba. Em discussão a indicação, com o vereador Nilmo.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. O seu Olírio lá, a estrada, ela está bastante detonada lá, né? Está com buracos ruins de acesso lá na casa dele. Ele fez esse pedido para mim, né? Mas em caso de dizer assim, a Gabiroba, as estradas, todas elas estão precisando de retoque. Mas enfim, essa do seu Olírio está mais detonada. É isso que eu faço o pedido aos colegas para aprovar esse pedido aí. Agradecido. Continua em discussão. Em votação, a senhora e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que forem contra se manifestem. Aprovado. A indicação número 11 do vereador Carlinhos, Partido Progressista, indica a manutenção dos aparelhos de academia ao ar livre da Praça Central. Em discussão a indicação, com o vereador Carlinho. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. Entrei com essa indicação a pedido dos vizinhos aí, que tem bastante criança aí que vão ali brincar nessa academia. E estão preocupados, porque não é fácil, vocês sabem como é que são crianças, né? Quando pisca os olhos, já estão lá brincando e aquelas máquinas lá tão feias, tão bem feias. Ou eles arrumam, ou tiro dali, ou fazem qualquer coisa antes que pode se machucar alguma criança aí e pode dar problema, né? Mas a pedido deles eu disse que ia colocar essa indicação, mas o prefeito arruma se quiser, né? E tem dito. Continua em discussão. Só quero parabenizar o vereador pela indicação, que eu acho que realmente muitas pessoas também já questionaram a gente, né? Então, realmente traz até um certo risco para as pessoas que fazem uso. E também já sugeri ao prefeito que, de repente, seria mais interessante transferir esta academia para aquele complexo esportivo lá do outro lado do rio, né? Próximo ao ginásio, que eu acho que fica um local mais adequado. Então, a prefeitura realmente precisa contratar alguém, uma empresa que possa fazer esta reforma de maneira adequada. Mas, com certeza, a indicação muito válida. Então, coloque em votação. A senhora e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que forem contra se manifestem. Aprovado. O ofício da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, número 15, que solicita autorização para deslocamento de caminhão da Prefeitura até Botuverá, Santa Catarina, para recolhimento de calcário em proveito dos senhores Leomir Hert, José Boink e Odilei Westphal. Em discussão a solicitação. Em votação, a senhora e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que forem contra se manifestem. Aprovado. Ofício número 16 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que solicita autorização para deslocamento de caminhão da Prefeitura até Rio Fortuna, Santa Catarina, para recolhimento de feno, em proveito do senhor Fábio Bus. Em discussão a solicitação. Em votação, a senhora e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Os que forem contra se manifestem. Aprovado. Na explicação pessoal também não temos nenhum orador inscrito para fazer uso da palavra. Antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer só um comunicado da EPAGRE, que está aberta o pedido, uma campanha municipal de mudas frutíferas e ornamentais. Então, quem está interessado pode se dirigir ao escritório da EPAGRE até dia 31 de maio para fazer o seu pedido. Atenciosamente, Elza Maria de Souza, extensionista da EPAGRE. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença da senhora e dos senhores vereadores e convoco a próxima sessão ordinária para segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, às 19 horas. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite e obrigada a todos.